Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? Que bom que você está conosco agora no início do programa Teólogos. Como você sabe, nesse programa nós estudamos a Palavra de Deus e fazemos isso com calma, com tempo e com profundidade. Queremos entender bem o texto bíblico, mas acima de tudo, queremos ter condições de cada vez fazer a vontade do nosso Pai Celestial. E considerando que você está acompanhando o nosso programa, eu posso imaginar que você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. Então vai aqui uma dica muito importante. Acesse o site biblia.com.br, biblia.com.br. O que você vai encontrar nesse site? Estudos bíblicos. Você vai encontrar temas do seu interesse e dessa forma poderá aprofundar seu conhecimento com informações relevantes sobre a Palavra de Deus. Toma nota? biblia.com.br. Se você tiver interesse em acompanhar o nosso programa, como por exemplo os temas, os convidados, eu gostaria que você seguisse as redes sociais que aparecem na sua tela. No livro de Efésios, no capítulo 4, nos versículos 11 e 16, 11 e 15 melhor, nós lemos o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que significam todos esses dons de liderança? E mais ainda, como eles podem promover o nosso crescimento em Cristo? Esse tema será abordado no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, estamos tratando do tema Crescimento em Cristo. Quando nós temos uma família que tem pais e mães que têm uma criança, se a criança tem uma determinada idade, mas não se desenvolve no aspecto físico, isso preocupa os pais. E, em muitas ocasiões, é necessário levar a criança, o menino ou a menina, ao médico para verificar o seu crescimento. Como cristãos, nós também precisamos nos desenvolver. Hoje precisamos ser melhor que ontem. Em 2018, temos que ser melhores do que em 2017. Isso se chama crescimento em Cristo. O que promove esse crescimento? Como esse crescimento pode ser acompanhado? Como é que nós podemos ter condições para avançar em nosso desenvolvimento na vida cristã? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Para isso, temos dois convidados especiais. Eu quero apresentar aqui o pastor Manuel Chaves. Pastor Manuel Chaves, muito obrigado por sua presença aqui conosco no programa Teólogos. Obrigado, pastor Adolfo. É um prazer poder participar desse programa que tem tido uma repercussão muito positiva no meio cristão. E é uma alegria estar com vocês. Graças a Deus. Obrigado por sua presença. Você é professor de teologia na FADBA, é isso? Faculdade Adventista da Bahia. Onde que fica localizada? Fica no município de Cachoeira, a 150 quilômetros de Salvador, capital. E numa área muito linda, muito gostoso, um ambiente muito bom de viver. E ali nós temos a Faculdade de Teologia e outras faculdades também que compõem a FADBA. Muito bem. E você lá é professor em que área? Porque a teologia tem as suas áreas. Você trabalha em que área e que disciplinas você seleciona? Estou na área de aplicadas, teologia aplicada, e cuido mais da parte do evangelismo, cuidando do estágio dos alunos de teologia, fazem um estágio por 3 meses na área de evangelismo, plantio de igrejas, e também na prática pastoral. Muito bem. Obrigado por estar conosco aqui. E eu agradeço à instituição, a Faculdade Adventista da Bahia, por permitir a vinda dos nossos colegas. O nosso outro convidado é o pastor Charles Fabiano. Obrigado, pastor, por estar conosco. Você também é professor no mesmo seminário. Em que área, por favor? Na área de aplicada também.
só que minha parte é relacionada com a prática pastoral, com a coordenação do estágio semanal que acontece nas igrejas próximas ao colégio. Você está no programa de doutorado. Exato. Qual que é a sua área de interesse, academicamente falando? Há algumas áreas que me interessam mais, né? E dentre elas está a área de pequenos grupos. A parte também voltada para o discipulado por meio de uma liderança um pouco mais voltada para a igreja local, né? Muito bom. Bom, esses colegas nossos são professores no Seminário de Teologia na Faculdade Adventista da Bahia. Vamos fazer o seguinte, é provável que alguns de vocês não conheçam, não tenham informações sobre essa instituição, essa linda instituição. Vamos fazer o seguinte então, preste atenção ao vídeo que vai rodar agora e você vai conhecer particularidades desta querida instituição, a FADBA. Bom, agora você já conhece um pouco sobre a Faculdade Adventista da Bahia. Quem sabe você possa planejar enviar algum filho, filha, algum familiar para estudar nessa instituição. O nosso tema de hoje, amigos, é crescimento em Cristo. E o texto que foi lido, esse de Efésios capítulo 4, na verdade, do 11 até o 16. Mas no versículo 11 são destacados apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E no 15 diz que isso está tudo no contexto do crescimento em Cristo. Antes de entrar no elemento do crescimento em Cristo, pastor Charles, que elemento comum existe nesta lista de dons escrita pelo apóstolo Paulo? Ok, pastor. Aqui nós vemos que são mencionados dons de liderança. O elemento comum é exatamente este. Os dons mencionados aqui podem todos ser classificados como dons voltados para a influência sobre um corpo de crentes, a condução da igreja, como esses que já foram mencionados, esses que são mencionados aqui. Então, esse é o elemento comum. Você está dizendo, então, que esta lista está voltada mais para o líder da igreja. Tem muita gente que nos acompanha que exerce liderança na sua comunidade local. Exato. Quando se trata do membro, então, haveria uma outra lista. É possível que a gente possa fazer essa distinção, mas para efeito de organização. Não quer dizer que haja uma casta especial em uma igreja local, né? Então, há um sacerdócio de todos os crentes. Sim. E a distribuição dos dons depende da vontade do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa que faz parte do corpo de Cristo pode se tornar um líder na igreja, se assim ela demonstrar o dom compatível. Mas, de fato, há dons que estão relacionados com outras áreas, como dons de apoio, dons de serviço, e outros, como estes aqui, estão relacionados com a função bem específica, que é conduzir o corpo todo para um estado de maturidade. Agora, poderíamos explicar, o pastor Manuel, o pastor Charles, rapidamente, o que seriam esses dons, numa linguagem que o nosso amigo ou amiga que nos acompanha entenda? O que seria o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastores e mestres? O dom do apostolado é um dom do Espírito dado especialmente àqueles a quem o Senhor move para sair e ir a outros lugares, enviados, né? A palavra apóstolo significa enviado. Então, ele está sendo movido a, quem sabe, para um lugar que não tenha presença de igreja cristã, onde ele possa desenvolver. E na própria igreja local também é aquele que coordena, como o pastor Charles disse, essa liderança da igreja em vistas do avanço, do crescimento da igreja.
Então, um dom importantíssimo. Realmente. O dom do profeta, é possível pensar isso nos tempos em que vivemos? Eu creio que sim. Classicamente, esse dom é visto como aquela pessoa que tem a capacidade de predizer o futuro. Mas o Novo Testamento nos mostra que não é necessariamente assim todas as vezes. Ok. Existe um nível desse dom de profecia ou de profeta que é de comunicar a vontade de Deus revelada. Talvez hoje em dia fosse equivalente ao papel que os pregadores têm em comunicar a verdade da palavra de Deus que já está revelada, mas que pela iluminação do Espírito Santo é apresentada num contexto específico. Então, poderia ser considerado também esse nível de igreja local, como um profeta da igreja local. A profecia ela tem dois aspectos, né? A profecia tem um aspecto da revelação, quando Deus se manifesta àquele profeta para revelar algo que não está dito ainda, mas também a proclamação. E aí, nesse caso, para os dias de hoje, muito mais frequentemente, a gente vê o dom da profecia no aspecto da proclamação, que é você pegar o que já foi revelado e anunciar de forma inteligível para as pessoas entenderem bem e crescerem em Cristo. Aliás, isso que você fala de anunciar tem tudo a ver com o próprio significado da palavra profeta no Antigo Testamento, que é o boca de Deus, Boca né? de Deus. Isso. Muito bem. Só mais um detalhe, pastor. Aqui em Coríntios, Coríntios. no capítulo 12, 1 Coríntios. isso, 1 Coríntios capítulo 12, falando dos dons, Sim. é mencionado que o dom, ele é dado pelo Espírito Santo e a diversidade, no capítulo 12, Versículo 4. versículo 4, né? E no 5 fala de diversidade. Sim. Isso. E o que é dito aqui, que nessa diversidade de dons, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus é quem opera tudo em todos. E o versículo 7 conclui: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, o que inclui também o dom de profecia. Mais adiante, no capítulo 14, ele vai dizer que quando o profeta fala, ele edifica a igreja, todos são edificados. Então, o trabalho de um líder profeta nos dias de hoje seria um trabalho de edificação do corpo local. Complementando esse pensamento aí, o próprio apóstolo encerra no capítulo 14, 1 Coríntios, Sim. aconselhando os cristãos a buscarem com zelo o dom de profetizar, que é o dom de proclamar o Evangelho, proclamar a palavra, verso 39. É verdade. 14, verso 39. Pode ler esse verso aí. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Né? O dom de profetizar. Ele descreve como sendo importante nesse processo de edificação da igreja, do corpo de Cristo, a proclamação da palavra. Muito bem. Então nós temos os apóstolos, os profetas, os evangelistas. Quem que é o evangelista? O evangelista é aquele que tem o dom espiritual de comunicar a verdade da salvação, do plano da salvação, de maneira a alcançar um maior número de pessoas. Ele tem uma habilidade que poderia ser dito, como os demais dons, acima da média. Há uma função universal correspondente a esse dom, que é a função de testemunhar de Cristo, mas há a capacidade que o Espírito Santo dá a alguns do corpo de Cristo de apresentar o Evangelho de maneira um pouco mais persuasiva e com mais resultados. E automaticamente essa pessoa tem mais satisfação em desempenhar esse ministério. Então, o evangelista seria essa pessoa dotada pelo Espírito para proclamar as verdades do Evangelho. Bom, quer dizer que todos podem ser testemunhas. Sem dúvida. Mas o evangelistas, aí nós temos alguns, né? Exato, alguns. Exatamente, porque eles têm a facilidade de falar para grandes públicos. Nem todos que testemunham têm a facilidade para falar para um público maior. A esses Deus concedeu o dom de evangelista para que possa alcançar de uma forma mais rápida um grupo maior de pessoas. Então, como o pastor Charles falou, esses têm um pouco acima da média, no sentido de que há urgência na pregação e Deus precisa de pessoas em todos os níveis. Claro. Aqui mesmo na TV Novo Tempo nós temos evangelistas que falam a multidões, né? O pastor Luiz Gonçalves, o pastor Bulhão, que aparece também, o pastor Arilton, o pastor Ivan Saraiva. Deus dotou essas pessoas com esses dons de se relacionar com grandes multidões. E há outros que fazem o mesmo trabalho de evangelização, mas de nível pessoal. Nível pessoal, exatamente. Aí nós temos os pastores. Quem são os pastores? A esses o dom é para o cuidado
do rebanho, né, os pastores, que não é especificamente relacionado ao pastorado assalariado, mas o cuidado que se tem com um grupo de pessoas. Então, o dom do pastorado é um dom estabelecido para aquelas pessoas que a igreja precisa de seus cuidados. Muito bem. Né? E, finalmente, pastor Charles, temos os mestres. Eu acho que isso toca um pouco em nós, né? Interessante. Os mestres, a Bíblia fala de que a habilidade para ensinar, ela, de certa forma, deve acompanhar todos os líderes. Claro. Especialmente aos que cuidam de igrejas. Né? Quando Paulo menciona as qualificações do bispo, diz tem que ser apto para ensinar. Isso. Né? Mas há aqueles que são chamados para exercer um ministério, um magistério, né? Dentro do corpo de Cristo. E esses aí podem atuar em várias frentes. São os mestres que podem ajudar desde a uma classe dentro de uma igreja local, ensinando a Bíblia, ou a um professor de instituição cristã, contanto que ele cumpra o mesmo propósito, que é edificar a igreja, que é tornar clara a mensagem da palavra de Deus e assim edificar o corpo de Cristo. Há um detalhe aqui nesse dom. Na nossa Bíblia, versão Almeida, ele não traz isso, não é fácil perceber, mas há uma possibilidade de interpretação disso aqui como pastores mestres. Não pastores e mestres, diferenciando um do outro, mas pastores mestres, ou seja, pastores que têm a capacidade dada por Deus de ensinar o rebanho, de orientar o rebanho, porque o ensino, como o pastor Charles comentou, ele é fundamental no processo do crescimento. Exatamente. O nosso tempo aqui está acabando do primeiro bloco, mas ainda temos um minuto para pensar o seguinte: qual o propósito primordial de Deus, do Espírito, ao outorgar esses dons de liderança? O que o Espírito Santo pretende com isso? Bom, o texto nos mostra aqui que há um propósito muito claro. E esse propósito está no verso 12, quando diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui é dito que tem que haver um aperfeiçoamento dos santos, mas esse aperfeiçoamento também em função de outra coisa, é preparar os santos para que eles desempenhem o ministério deles e, automaticamente, isso vai trazer edificação para o corpo de Cristo. Bom, não vamos aprofundar essa percepção do crescimento e do serviço no próximo bloco. Até aqui nós vimos os dons de liderança. Em seguida vamos aprofundar isso e como isso se conecta com o processo do discipulado. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos estudando o assunto do crescimento em Cristo e como isso se relaciona diretamente com o processo do discipulado. No primeiro bloco vimos que Deus, o Espírito Santo, concedeu dons de liderança. O dom do profeta, o dom do evangelista, o de pastores, de apóstolos e mestres. Agora, vale a pena ressaltar, pastor Charles, que o evangelismo, o dom do evangelista, é para aquele que fala a multidões, mas também existe o evangelismo pessoal. Sem dúvida, pastor. A pessoa que tem a habilidade dada pelo Espírito de trazer as pessoas para Cristo, seja por meio de um estudo bíblico, seja através de uma classe bíblica, mas ela tem um enorme prazer e os resultados são bem visíveis nesse trabalho. E sabe fazer bem isso aí, né? Sabe fazer muito bem, exatamente. Muito bem. Agora, nós estamos falando no finalzinho do bloco anterior, a conexão do verso 11 com o 12. Por que Deus dá esses dons de liderança? Para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do serviço. O que seria esse aperfeiçoamento e de que modo que as pessoas podem servir? Okay. O propósito de Deus é que cada pessoa que aceita o Evangelho, ele se torne, e mais aqui à frente no texto ele vai dizer isso, mais e mais a semelhança de Cristo. Então, o aperfeiçoamento é constante, é diário, e é para que cada crente, entendendo a sua posição no corpo de Cristo, possa contribuir para que esse corpo seja edificado e que isso redunde em serviço aos da fé e principalmente aqueles que ainda não estão na fé. Então, a habilitação do Espírito Santo me tornando maduro para que eu possa buscar alguém que ainda não conhece ou aquele que está mais fraco na fé e a poder ajudá-lo na edificação.
Isso eu entendo como sendo a edificação do corpo de Cristo, né? Todos em prol do bem comum, de ver a igreja crescer, avançar, tanto interna quanto externamente. Bom, amigo, você que nos acompanha, você que tem aquele caderninho que já pedi para você conseguir, um caderno e caneta, vale a pena tomar nota disso aqui. Esses dons de liderança são oferecidos porque pelo exercício deles vamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ao sermos mais semelhantes a Cristo, podemos servir de maneira mais eficaz. O dom não é dado para o meu orgulho, para meu desempenho apenas, para dizer que eu cresci e agora sei um pouco mais. Não, o dom é dado para me tornar como Cristo, para servir. Porque o próprio Cristo disse, né? Eu não vim para ser servido, vim para servir. Agora, pastor Charles, como é que nós podemos conectar esta concessão de dons que nos torna semelhantes a Cristo para o serviço com um processo discipulador? Ok. Essa dotação do Espírito Santo, ela está intimamente relacionada com o discipulado, porque é parte da maturidade da caminhada cristã. Né? Uma vez eu li que o crescimento em Cristo, a maturidade cristã, envolve alguns aspectos da nossa vida. Um deles é o conhecimento. Uma pessoa madura, ela deve crescer em conhecimento. Né? Mas não só no conhecimento. Alguns cristãos, quando pensam em maturidade, pensam em muito conhecimento. E isso não é tudo que a Bíblia ensina a respeito desse tema. Há também necessidade de crescer em perspectiva, na maneira como nós enxergamos a vida, enxergando do ponto de vista de Deus, né? É um outro aspecto. É também crescer nas habilidades, e aí entra os dons espirituais, né? Os talentos. E isso acontece mediante o exercício, a prática. E o discipulado tem muita relação com isso, porque pressupõe alguém do lado, alguém mais experiente, ao lado de outra pessoa menos experiente. Para qualquer habilidade ser desempenhada, ainda que alguns a tenham de forma inata, é sempre bom e sempre ajuda ter um irmão mais velho, uma pessoa mais madura, ajudando aquele que está chegando agora. Sim. E isso ajuda no processo de condução à maturidade cristã. Mas eu diria, o outro aspecto mais importante, a maturidade cristã, o discipulado cristão, tem que ver com maturidade no caráter. E, mais uma vez, a influência no discipulado ajuda nesse processo, né? Um cristão maduro vai ajudar outra pessoa a crescer num caráter semelhante ao de Cristo. Eu ilustraria isso hoje refletindo em Mateus 13, a forma como Jesus conduziu com o seu grupo de discípulos. Ele tinha uma multidão que o acompanhava, na ocasião que o texto de Mateus 13 revela. Ele falou por parábolas e, evidentemente, muitas pessoas não entenderam, e o grupo mais próximo dele, de discípulos, perguntou, mas o que quer dizer isso? Então, ali no diálogo mais íntimo, Jesus começou a explicar passo a passo as parábolas, mostrando o reino do céu, os princípios do reino, e eles então foram crescendo, né? Então, essa jornada de Jesus com o grupo de discípulos, ensinando as multidões, mas ao mesmo tempo preparando um grupo específico ali, é um modelo forte, e a gente vê o aperfeiçoamento que ocorreu entre esses discípulos, ao ponto de depois tornar-se uma igreja muito forte. Agora, vocês estão falando que tudo isso, o exercício desses dons, tem a conexão direta com a maturidade da pessoa. Aqui nos versículos 13 e 14, temos uma riqueza muito grande que me parece vai nessa direção da maturidade. Eu queria que vocês comentassem, eu vou ler aqui, eu queria que o amigo que nos acompanha tenha a sua Bíblia em mãos agora. Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Temos vários elementos aqui. Podemos pensar, amigos, que esses elementos todos constituem formadores da maturidade cristã? Com certeza, eu destacaria, por exemplo, a unidade da fé. Nós temos, como aqui mesmo apresenta, 5 dons. Tem outros, uma diversidade de dons. Mas no momento em que esses dons se conectam, no mesmo propósito de edificar o corpo de Cristo, a igreja, então nós temos um grupo de pessoas que têm dons diferentes, variados,
mas que estão deixando de lado seus próprios pensamentos pessoais, gostos pessoais, em prol de um bem comum. Isso vai ajudá-los a amadurecer. A unidade da fé é fundamental nesse processo de discipulado, nesse processo de crescimento em Cristo. Poderia, pastor Manuel, ilustrar o seguinte, é uma orquestra com diversos instrumentos, sem dúvida. mas quando o mestre toma a batuta, eles executam a Todos. mesma melodia. Mesma melodia. Ainda que cada um tenha o seu tom diferente e tal, e o seu brilho diferente, mas todos numa melodia A só. soma deles é que faz a beleza do produto A beleza final, do né? produto final. A unidade da fé. O pastor Charles aqui também fala, o texto 13, unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. É possível conhecer plenamente o Filho de Deus? Isso faz parte da maturidade cristã? Pois é, pastor, isso aqui levanta uma questão muito interessante, que é do constante crescimento, né? E não conformar-se com o estágio alcançado, né? A vida cristã é exatamente isso, é uma constante busca. Nós nunca nesta vida chegaremos a um ponto em que possamos dizer, já cheguei lá. Paulo mesmo não disse isso, né? Ele diz, prossigo para o alvo, não julgo tê-lo alcançado. Então há uma espécie de perfeição que tem que ser buscada e até experimentada, mas é relativa, ela não é absoluta. Uma pessoa, ela pode alcançar níveis de maturidade cristã, mas sempre consciente de que há mais por alcançar. Não é algo possível, do lado de cada eternidade, dizer, conheço plenamente o Filho de Deus. Mais uma vez me recordo de Paulo que disse assim, agora conheço em parte. Né? Então, nosso conhecimento aqui, por enquanto, é sempre parcial. Mas a meta é sempre chegar lá, conhecer plenamente. Talvez a pessoa que nos acompanha tenha compreendido isso agora, mas esteja se perguntando o seguinte, como é que eu conheço Cristo? Boa pergunta. Que fontes eu posso utilizar para conhecê-lo? Eu não o vejo, mas eu quero conhecê-lo. O que podemos dizer para essa pessoa? Eu diria para essas pessoas que o único Cristo verdadeiro é o Cristo das Escrituras, especificamente dos Evangelhos, onde ele é mostrado de maneira clara, objetiva. Nós temos ali a apresentação do Cristo que nasceu, viveu entre os homens, morreu e ressuscitou e foi levado aos céus. Então, se nós quisermos conhecer a Cristo, temos que atentar para o que o próprio Cristo disse em João 5,39. Examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, se nós queremos conhecer a Cristo, temos que ir à Bíblia. E isso, eu imagino, é totalmente possível, acessível, né? Hoje nós temos Bíblias das mais variadas versões, nos mais variados formatos, em celular, em tablets, e a forma tradicional impressa. Então, se uma pessoa tomar diariamente 15 minutos apenas para estudar os Evangelhos com sinceridade, com oração, eu tenho certeza que essa pessoa vai conhecer o suficiente a Cristo, né, como seu Salvador. Eu diria que para completar esse processo, além dele buscar o estudo da Bíblia, a oração que eu falar, a Bíblia nos fala, Deus falando a nós. A oração, nós falamos a Deus, a oração e o testemunho. Aquilo que ele vai aprendendo, ele começa a compartilhar, olha que coisa linda, eu descobri aqui na Bíblia, compartilha com alguém na própria casa. Isso vai fortalecendo, né? Vai fortalecer sua fé. Ele vai começar a desenvolver esse crescimento em Cristo, essa maturidade. Sabe que esses tempos eu li um livro de um filósofo norte-americano, ele dizia assim, você quer experimentar espiritualidade, religião, o sobrenatural? Escute uma música clássica. Fique observando o seu jardim. Observe o nascer do sol, o sol se pôr. Isso é espiritualidade. Bom, pelo que vocês estão dizendo, isso não funciona, né? Você não conhece a Deus observando o pôr do sol, contemplando o seu jardim. Podem até indicar, né? O salmista diz, né, que a natureza revela, né, mostra a glória de Deus. Porém, você precisa ter mais elementos. Senão vai ficar só no misticismo, uma coisa assim meio vazia, sem sentido. Você precisa ouvir Deus falar e acho que a Bíblia nesse processo, não tenho certeza, é fundamental. Sem dúvida. Muito bem. Agora, nós já falamos aqui da unidade, do pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade. O que significa essa expressão? Bom, essa expressão aqui, literalmente, significa perfeita humanidade. Embora a varonilidade tenha uma conotação mais masculina, né? Mas como Cristo é homem, então ele expressa o perfeito homem,
Mas é bom sempre destacar, especialmente nos nossos dias, que a Bíblia não está aqui destacando, não é uma linguagem sexista, não é um traço que ignora a mulher. É apenas uma forma de dizer que a perfeita humanidade está em Cristo. E Ele é o nosso referencial do que é ser humano, né? E Gênesis também vai dizer que quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea. Claro. Então, a humanidade, ou o homem, é macho e fêmea, o ser humano, né? Ser humano. Então, aqui está falando da perfeita humanidade de Cristo, que é o nosso referencial. Apontando aqui a questão do caráter, desenvolvimento do caráter. O conteúdo aqui que Paulo está falando é justamente o desenvolvimento do caráter cristão. Um caráter semelhante ao de Jesus Cristo, que é o alvo, a meta do Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Ou seja, se queremos desenvolver-nos na plenitude da nossa humanidade, Cristo tem que ser a nossa referencial, que aliás é o último. Exatamente. Né? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Há muita gente que se espelha, né? Sim. Em atores, atrizes, mas eles não são um bom referencial nesse sentido, né? Não desenvolvem a nossa plena humanidade, né? Não. O Evangelho de Lucas revela que Jesus Cristo crescia em estatura e em graça diante dos homens, diante de Deus e dos homens. É a meta que nós devemos buscar. Agora, depois de a gente analisar esse versículo 12, o versículo 13, o versículo 14 nos vai indicar que tudo isso é uma manifestação de maturidade. Que evidências nós podemos encontrar, a partir do que já conversamos, que o discipulado é um processo que não é um processo instantâneo? Ninguém se torna plenamente humano, se desenvolve de hoje para amanhã. Então, isso seria um processo que toma a vida inteira? Sem dúvida, sem dúvida. O texto, ao usar figuras como criança, Menino. homem, mostra que há um processo nesse crescimento, né? Que é comum na criação. Jesus, falando sobre o reino de Deus, ele disse que é comparado a uma semente que é lançada na terra, que a terra frutifica por si mesma e que vem primeiro a erva, depois o grão, depois o grão cheio na espiga e depois a colheita. E assim também é na vida cristã. Nós, às vezes, podemos ficar muito ansiosos porque não estamos tão maduros quanto aquele que nós conhecemos, algum irmão ou irmã, mas nossa referência é Cristo e devemos acreditar que é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Nossa parte é permanecer nele, porque Ele disse assim, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, é um processo que leva a vida inteira e que nós temos que fazer com que esse processo aconteça de maneira liderada pelo Espírito Santo. Na carta aos Coríntios, Paulo faz uma referência justamente a essa ideia da infância, quando ele diz que nós não devemos mais ser como meninos, né? Então, é um processo de crescimento, como na vida biológica. A gente vai desenvolvendo e a gente não deixa de crescer. Pode parar de crescer na estatura, mas cresce no intelecto, alguns crescem para o lado, mas continua crescendo. Tem que tomar cuidado com esse crescimento. Tem que tomar cuidado. Pastor Manuel, isso quer dizer que numa comunidade local, e as pessoas que nos assistem frequentam as suas comunidades locais, sua igreja local, às vezes acontece que um fica observando o outro, ou comparando-se com o outro, um faz mais, outro faz menos, um aparece mais, outro aparece menos. Essa perspectiva não é correta. Não é, e justamente eu acho que o dom dado pelo Espírito Santo, conforme ele apraz, é justamente para que todos possam ter uma participação ali, mas que não haja esse tipo de ciúmes, que é coisas, como diz aqui, de meninos, levados, né, por qualquer vento, inclusive de doutrinas. Então é preciso que haja esse ajuste. Eu gosto muito dessa parte do verso 16, quando fala que o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, entender que se o Espírito Santo me dotou com esse dom e a você com outro, juntos nós vamos edificar o corpo de Cristo. Então, não pode haver esse tipo de sentimento. Isso é muito combatido por Paulo, porque parece que era um dos problemas na igreja em Corinto. Havia aquela ideia de que eu sou melhor e tal. Então, Paulo ele trabalha fortemente nas duas cartas aos Coríntios sobre essa questão. Então, quando nós entendemos que a ministração do Espírito Santo é para um bem comum, cada um vai fazer a sua parte, visando esse bem comum. Muito interessante. Amigos, nesse bloco estamos falando sobre como, quando nos aproximamos de Cristo, crescemos em unidade. Estou no versículo 13 de Efésios 4. Crescemos em unidade,
crescemos no pleno conhecimento do Filho de Deus, enfatizamos a importância de conhecer Cristo através da Escritura, e isso nos coloca diante da possibilidade de desenvolver-nos como plenamente humanos. A estatura de quem? Do vizinho? Do líder? Do ator? Não. A estatura, diz o verso 13, da plenitude de Cristo. Dessa forma, não seremos inconstantes, não seremos inseguros. Ao contrário, teremos uma sólida base para o nosso desenvolvimento. O que ficou claro até agora, então, é que esses dons são dados para líderes, para que, assim, o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, para que todos possam servir. No próximo bloco, queremos entrar no seguinte tema. É possível falar das dimensões do crescimento em Cristo? Que dimensões seriam essas? Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando sobre o crescimento em Cristo e como isso se conecta com uma vida de discipulado. Enfatizamos o aspecto de que o crescimento acontece ao longo da vida. Não podemos ter pressa. Por outro lado, pastor Charles, tem um outro lado, né? Sim, sim. E isso está em Hebreus, pastor, 5, versículo 12, que diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, fica bem evidente aqui, pastor, que Deus tem expectativas quanto ao nosso crescimento, né? Essa frase que diz assim: dado tempo, ao tempo decorrido, já devia ser mestres, né? Nós não devemos ficar ansiosos quanto ao crescimento, mas também não devemos ficar acomodados, dizendo, não, é assim mesmo. Há um pensamento que diz assim que, normalmente, a maturidade vem com o tempo, mas às vezes o tempo aparece sozinho. Né? A pessoa não amadureceu, ela só envelheceu. Ela é uma pessoa raquítica espiritualmente? Isso, um raquítico espiritual, né? Se a gente puder usar essa expressão. Então, é preciso que a gente busque fazer a nossa parte. E nós temos uma parte para o crescimento. O crescimento à luz da Bíblia não é automático. É Deus quem dá o crescimento, mas Deus espera a nossa cooperação. O exercício, né, desses dons vai ajudar nisso, o exercício prático. Então Sim. é preciso fazer a nossa parte, exercitando. Sim. Agora, falando disso, creio que podemos entrar agora no outro tópico, que é explicar ao nosso amigo telespectador as dimensões do crescimento. Porque dessa forma eles terão condições inclusive de se autoavaliar se estão crescendo nessas dimensões. Quais seriam essas dimensões do crescimento que conecta com a vida discipulado? Ok. Eu creio que há muitos textos na Bíblia que nos ajudam a estabelecer uma base nesse sentido. Um deles é 1 Tessalonicenses 5:23, que fala sobre até onde deve ir a obra de santificação na vida de uma pessoa, porque crescimento em Cristo é exatamente isso, né? Santificação. No capítulo 5, versículo 23, nós lemos assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que a dimensão envolve o aspecto físico, o aspecto intelectual, emocional, espiritual e social. Então nós temos realmente um aspecto de crescimento que não deixa fora nenhuma das áreas da nossa vida. Né? É um crescimento, na linguagem que é usada frequentemente, holístico, integral, total. Então nós temos realmente todas essas dimensões envolvidas no crescimento da carreira cristã. Né? Agora, vamos pegar esse texto aqui de 1 Tessalonicenses 5:23 e tentar dar indicações ao nosso amigo, amiga que nos acompanha. Como é que eu posso verificar
que a dimensão física está se desenvolvendo, que elementos que eu poderia considerar e dizer realmente, avaliando minha vida do último ano para cá, eu me desenvolvi, eu sou mais maduro na questão física? Tem os aspectos que são exteriores, claro, a aparência física que identifica isso, e tem aspectos mais internos também, que mostra que você fisicamente está bem. A sua saúde, por exemplo. A sua saúde, tanto exterior, estética, quanto também interior. É um indicador claro de como você está. Como é que você terminou o ano 2017? Com algumas dificuldades? E o cuidado agora para 2018. Cada dia a gente tem que melhorar a prevenção de enfermidades através de uma alimentação balanceada, a própria atividade física mesmo, como sendo algo que é do processo de crescimento, é importante. Aí eu não fiz exercícios físicos em 2017, então estou carente nesse aspecto. Preciso melhorar, né, que vai contribuir para que eu tenha saúde plena, o que vai me ajudar a ter também uma mente mais aguçada para ouvir as orientações de Deus através de sua palavra, para estar mais em sintonia com Deus. Quer dizer que, digamos assim, ó, eu passo a semana, vivo de qualquer jeito, me alimento de qualquer jeito, durmo na hora que eu quero, acordo na hora que eu quero, tenho uma vida desregrada, mas aí no dia do culto, no final de semana, eu vou lá para cultivar o espírito. O que vocês me dizem desse tipo de vida? Provavelmente essa pessoa, com certeza, ela não vai ser bem sucedida nesse plano, porque o que afeta o corpo afeta o espírito. Nós temos essas dimensões de maneira indissociável. Então, não é possível cuidar bem do espírito e maltratar o corpo, né? Porque a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, é preciso haver cuidado igual com todas essas dimensões. Agora, é por isso que a Igreja Adventista tem um cuidado, né? Uma atenção especial à saúde física, né? Sim. Temos hospitais, temos literatura, temos clínicas, e nós promovemos uma boa alimentação. Sim. Aliás, aqui na própria TV Novo Tempo tem programas que falam disso, né? E ensina os remédios de Deus na natureza, remédios gratuitos que muitas vezes a gente não lança mão e que promovem a saúde completa do corpo. Não é possível ser um bom líder se não tiver uma boa saúde física, né? Sem dúvida. Quer dizer, teria limitações, né? Sim. Agora, o apóstolo também fala, o apóstolo Paulo fala sobre o crescimento no espírito. Como é que eu posso verificar? Crescimento espiritual não é uma coisa que só Deus pode verificar. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu. Como é que eu posso verificar se me desenvolvi, se eu estou mais maduro espiritualmente falando? Olha, pastor, realmente isso é uma boa pergunta e eu creio que a maior e melhor evidência de uma pessoa espiritual é a sua capacidade de amar, o seu crescimento na sua capacidade de amar. Pois Gálatas 5:22 diz assim, o fruto do Espírito é o amor, e Deus é amor. Então, quando uma pessoa está crescendo espiritualmente, não podemos nos limitar simplesmente a aspectos comportamentais, porque é possível eu ser uma pessoa bem comportada e não estar crescendo espiritualmente. Mas o inverso, não. Se eu estiver crescendo espiritualmente, minha conduta também vai melhorar. Mas o mais importante, a motivação dos meus atos será o amor. E essa é a maior evidência de uma pessoa espiritual. Ela vai se parecer mais com Cristo. Porque Cristo é uma pessoa extremamente atraente, né? A Bíblia diz que ele atrai as pessoas com a sua bondade, com a sua compaixão. Então, a Bíblia diz que nós passamos até a mente de Cristo. Isso. E isso significa que vamos ter o mesmo sentimento que ele tinha e vamos amar as pessoas como ele amava. E Jesus, na oração sacerdotal registrada por João no capítulo 17, diz que a evidência para o mundo de que ele foi enviado por Deus é quando nós nos amarmos uns aos outros. Ao nos amar uns aos outros, a viver em unidade. A igreja unida em amor vai evidenciar que Cristo, de fato, né, Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus, o Messias. Agora, Deus também está interessado no nosso intelecto, né? Com certeza. Deus quer que cultivemos o intelecto, que sejamos pessoas intelectuais, que usem bem o seu cérebro, a sua massa cinzenta, dizia meu professor. Vocês são professores, vocês são acadêmicos. Há muita gente que nos acompanha que gosta de estudar, né? que valoriza a literatura,
o raciocínio bem elaborado. Vocês são professores. O que podemos dizer a essas pessoas sobre a conexão entre a inteligência e o estudo da palavra de Deus, por exemplo? Estou me lembrando aqui que Ellen White tem uma citação importante no livro de Educação dizendo que para o desenvolvimento do intelecto não há livro melhor do que a Bíblia. É porque você é levado a raciocinar, a analisar, comparar. Né? A Bíblia é um livro espetacular que você tem tesouros que você vai cavando e isso vai aguçando mais e mais a sua mente. Além de você ter a Bíblia como a base, você também tem outras literaturas e eu creio que o cristão que quer crescer, ele precisa ser aberto à leitura, ele deve buscar outras leituras que acompanhem, que ajudem no crescimento, não qualquer tipo de literatura, mas que ajude a desenvolver o seu intelecto, a buscar as oportunidades de aprender, estar aprendendo constantemente. Né? Exato. No maior mandamento é dito o seguinte: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Então, nós temos um cuidado com a mente, primeiramente porque nós não conseguimos ser humanos sem fazer uso dela, né? Quando a mente não funciona a nossa vida. E esse aspecto intelectual é realmente uma parte que temos que dar atenção. Talvez nós não sejamos tão aplicados ou gênios como outras pessoas, mas faria bem, seria um bom exercício de mordomia cristã cultivar a nossa capacidade intelectual, lendo bons livros, conversando com pessoas que possam agregar conhecimento à nossa vida, pesquisando sites realmente que nos enriqueçam intelectualmente, porque isso fala a favor do Evangelho também, né? Deus é o dono de todo conhecimento, então seus filhos também devem refletir em certa medida essa capacidade de raciocinar, de exercer, de demonstrar inteligência. Recomendaria também, como nós vivemos na era da imagem e da ação, bons programas como Teólogos, Evidências, Sim. Que estimulam, além dos fatos, que pega uma notícia que todo mundo vê, mas mostra um outro lado que a pessoa não vê. Isso vai ajudar no desenvolvimento intelectual. Então, estamos entendendo aqui que o desenvolvimento intelectual é parte do crescimento em Cristo, Sem parte do dúvida. processo discipulador, né? Sem dúvida. É uma das dimensões da vida. Aproximar-se de alguém que tem interesse na palavra de Deus, com uma pergunta inteligente, com uma abordagem inteligente, pode ser um fator importante para convidar o outro, né, a conhecer a palavra de Deus. Isso significa também, pastor Manuel, pastor Charles, que nós não podemos nos esconder por trás de uma pretensa espiritualidade, né? Sem dúvida. Por trás de uma pretensa ética. Nós temos que desenvolver o intelecto. Agora, em termos práticos, pastor Manuel, você no intervalo estava falando aí como o pastor local pode promover o crescimento da sua igreja. Eu queria que você mencionasse essa citação, por favor. Eu tenho uma citação do livro Obreiros Evangélicos, na página 370, aliás, página 200, que é um aconselhamento aos pastores, aos líderes locais, e diz assim: ensinem os pastores aos membros da igreja a fim de crescer em espiritualidade. Devem levar o fardo que o Senhor sobre eles pôs, o encargo de conduzir almas à verdade. Então, o líder, o pastor, tem um encargo que Deus colocou sobre ele de conduzir pessoas à verdade. O que é que esses pastores precisam fazer? Ensinar os seus membros, ensinar a sua igreja a fazer isso também. Levá-los a compartilhar esse fardo, ou seja, essa missão, né? Então, esse crescimento que nós estamos tratando, ele vai redundar, claro, no serviço àquele que ainda não conhece. Então, quando eu, como pastor, me ponho diante de minha congregação e passo a usar o dom do ensino, a fim de ajudá-los a compreender como melhor servir à comunidade, isso vai fortalecer a visão de discipulado, que visa também alcançar as pessoas não alcançadas. Muito bem, então o líder, pastor, pode exercer essa influência, né? Dando orientações, dando dicas. Pastor Charles, você é pai de 2 meninas, né? Sim. Não é só o líder que promove o crescimento, ou ensina o crescimento. No âmbito de uma família, como é que o líder da família, o pai, a mãe, podem promover o crescimento em Cristo dos seus filhos e filhas? Okay. Mais uma vez, né, quando foi dado o grande mandamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, é isso? Deus diz assim: estas palavras
estarão no teu coração, falando para os adultos, para os Isso. pais. Estas palavras estarão no teu coração. E tu as inculcarás aos teus filhos. Né? E aí fica evidente que o discipulado deve acontecer primeiramente no ambiente doméstico, no ambiente da família. Então, essa figura dos pais como discipuladores, ela precisa ser levada a sério, especialmente em nossos dias. A igreja, a escola, elas não podem receber essa responsabilidade em caráter primário. Algumas famílias, às vezes, tentam transferir essa responsabilidade. Ah, mas meu filho está assim, você tem que fazer alguma coisa com meu filho, minha filha. A escola pode ajudar, a igreja também, mas a primeira responsabilidade é nossa, como pais. E eu creio, mais uma vez, que isso é tanto uma oportunidade como um tremendo de um desafio, porque em casa as pessoas são o que são. Nossos filhos, eles nos conhecem realmente em toda a nossa intimidade, sabe, das nossas fraquezas, e é preciso que a gente busque viver uma vida coerente, humilde, para que os nossos filhos possam realmente ser influenciados corretamente por nós. Você estava falando de Deuteronômio 6:6, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E estando no coração, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal, que há vários elementos, o elemento auditivo, o elemento visual, o tempo, fazer uso do tempo constantemente para que esse processo avance. Além da vida, né? No caminho. Sem dúvida. É um estilo de vida. Enquanto você vive, você vai discipulando, orientando sua família. Um estilo de vida, né? Não é um programa. Bom, nós estamos indo para o final do nosso programa. Temos mais uma questão aqui. Em termos práticos, como é que a igreja local pode se encaixar na descrição de um corpo bem ajustado, com auxílio de todo o corpo? O verso 16 fala desse corpo bem ajustado. Sim. Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Nós costumeiramente falamos dos ministérios. Então, se Deus nos deu dons através do Espírito Santo, é preciso exercer esses dons através dos ministérios. Então, a igreja precisa, primeiro, conhecer quais são os dons, agrupar as pessoas de acordo com seus dons, para que possam desenvolver ministérios que visem a comunidade local dos crentes e a comunidade ao redor, o entorno da igreja. Eu, quando vejo esse verso, justa cooperação de cada parte, eu costumo dizer uma frase que tenho repetido sempre em alguns lugares. Não é o pouco de muitos, nem o muito de poucos, mas o pouco ou muito de cada um, que fará a diferença na proclamação final da mensagem de Deus. Repete, é interessante essa frase. Não é o pouco de muitos, nem o muito de poucos, mas o pouco ou muito de cada um. Muito bom. Fará a diferença. Foi uma boa frase para a gente encerrar. Foi muito bom ter você, pastor Charles, pastor Manuel, nesse tema aqui. E obrigado a você que nos acompanha. Hoje falamos do crescimento em Cristo. Esse é um desafio que deve se verificar ao longo da vida, porque você e eu somos discípulos de Cristo. E se somos discípulos de Cristo, somos aprendizes, somos eternos estudantes do grande mestre Jesus. Obrigado por estar conosco no programa Teólogos e queremos ver você numa próxima oportunidade. Que o Senhor abençoe você e a sua família.